Boa tarde a todos, mais uma vez. Estamos hoje na última conferência para apresentar o estudo de mercado para o mercado colombiano, em parceria com as empresas juniores da PUC São Paulo, o pessoal da Prisma Júnior, que desenvolveu o estudo para o mercado colombiano para produtos congelados e refrigerados, e o pessoal da ESPM São Paulo, né, o pessoal da Global Júnior, que desenvolveu a pesquisa sobre marcas próprias, né? Ambas empresas juniores são de estudantes na graduação, né, do curso de Relações Internacionais, mas são profissionais, já digo, bastante competentes, já têm experiência, já fizeram não só esse estudo que eles vão apresentar hoje, como outros estudos, bem como já fizemos outros projetos em parceria, né? Então, ambas já estão aí em parceria com a ABMAP há pelo menos 2 anos, né? Então, agradeço aqui, como é a nossa última entrega de mais uma parceria, de mais um projeto. Muito obrigado pela dedicação de todos, né? Não só da equipe, mas todo, né? Quem estava envolvido nesse projeto, mas de toda a empresa junior, porque eu sei que não foi fácil para vocês. Se para nós está sendo desafiador, para vocês, então, nem se fala, né? Porque aula online, reunião online, apresentação online, reunião de empresa júnior online. Então, eu sei que deve ter sido bastante desafiador, né? Mas agradeço aqui em nome da ABMAP, né, e dos nossos parceiros também, a Apex Brasil, né, pela dedicação de vocês, tá? Então, acho que todos os estudos que foram elaborados aqui foram, assim, bastante elogiados, inclusive, já comentando, né, também vai ficar disponibilizado para os parceiros, então a gente vai encaminhar para vocês as apresentações e, obviamente, para os associados da ABMAP que participam desse projeto, tá bom? Então, só para iniciar, Antônio, como anda a sua internet? Podemos começar com a Prisma Júnior? Podemos, a minha internet se recuperou. Vamos lá, então. Antônio é o coordenador do projeto pela Prisma Júnior, vai falar, então, sobre produtos congelados no mercado colombiano. Muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pela presença da embaixada, da Dido Agrícola e de todos os empresários que estão aqui hoje vendo a nossa apresentação e os que vão assistir depois em casa. Também queria agradecer muito ao Rodrigo pela oportunidade que ele deu para a gente fazer esse projeto, um projeto de 1 ano inteiro, né? Muito trabalhoso, mas muito divertido e muito recompensador. Sem mais delongas, vamos à apresentação sobre a Colômbia que a Prisma preparou. Então, hoje nós vamos apresentar sobre o mercado colombiano e, de novo, sempre fazendo aquela apresentaçãozinha básica de quem somos. Somos alunos do curso de Relações Internacionais da PUC São Paulo, somos membros da Prisma, que é uma empresa afiliada ao Movimento Empresa Júnior, e temos mais de 10 anos de experiência no mercado, trabalhando com consultoria internacional e ajudando empresas a se internacionalizarem. Falando um pouco sobre o projeto e metodologia para todos os membros e para os membros da embaixada e outros associados, a pesquisa de mercado acerca dos produtos congelados e refrigerados na América Latina foi realizada em 3 etapas. A primeira e a segunda foram filtros de base quantitativa, onde eliminamos vários países de acordo com suas capacidades de importação, questões sociodemográficas, socioeconômicas, e assim por diante, chegando a uma lista de 6 países, que foram a que o Rodrigo comentou, e fizemos apresentações qualitativas sobre esses 6 países, falando sobre pontos positivos, pontos negativos e outros pontos importantes para saber sobre aquele mercado. Para essa parte, nós fizemos entrevistas tanto com empresas da área, com SECONs e com funcionários da Apex. Os tópicos abordados nessa pesquisa foram hábitos de consumo, perfil do consumidor, inserção no mercado, questões burocráticas e tarifárias e as previsões econômicas pós-Covid-19. Para falar agora um pouquinho, então, do perfil do consumidor da Colômbia, né? A gente tem 80% da população residindo em áreas urbanas, elas estão concentradas em 2 regiões, né, que é a região andina e também a região caribenha, respectivamente Medellín, Cali, Bogotá, e também Barranquilla e Cartagena.
Para o colombiano, né, a gente tem, diferentemente do que foi apresentado anteriormente nos países desse bloco, a gente tem um fator decisivo na hora da compra, que é a questão do preço. O poder aquisitivo na Colômbia, ele é um fator decisivo na hora da compra do produto. Então, o preço, ele acaba se tornando o fator determinante para a decisão desse consumidor sobre a compra ou não do produto em questão. E assim como o Brasil, né, a Colômbia, ela apresenta uma intensa regionalização. Então, assim como a gente tem um Brasil com várias regiões distintas, que apresentam características distintas, a gente também tem a Colômbia marcada por distinções regionais. Dependendo da estratégia de um lugar, talvez ela não seja aplicada para outro. E aí nós vamos para as partes positivas. Partes positivas do perfil do consumidor. A gente tem uma grande parcela, né, de consumidores de congelados, principalmente na faixa dos jovens de classe alta, então mais poder aquisitivo, aquela mesma margem de jovens que estão começando a morar sozinho, que a gente já mencionou que é crescente na América Latina como um todo, o que permite, para essa classe social específica, uma venda de um produto com um preço um pouco mais elevado. Então, a gente tem aí produtos um pouco mais caros, sendo bem assertivos, sendo bem vendidos entre essa parcela de jovens que já tem o costume de consumir congelados. E aí, devido à regionalização, né, o tipo de estratégia para conquista do colombiano de maneira geral, então, né, do país como um todo, ela segue um padrão semelhante ao brasileiro. O que eu quero dizer com isso? Não é que você vai usar exatamente a mesma estratégia que você usa no Brasil, é que a questão da regionalização em si, ela vai precisar ter uma questão em relação a qual região está sendo vendida, estudar bem aquela região, a diversidade, os padrões específicos daquela região. Então, você vai ter que estudar aquele estado, quais são os costumes, seja na região caribenha, seja na região andina, o que tem exatamente naquela região, que é algo que os brasileiros já estão acostumados a fazer no Brasil em si. Bom, pontos negativos, né? A gente tem, então, a desigualdade social, que impacta, né, diretamente na presença de eletrodomésticos, principalmente na questão do fogão, né, que somente 4% das residências, né, apresentam freezer e micro-ondas. Então, o que acontece? Os eletrodomésticos, eles têm coisas essenciais, assim como a gente apresentou anteriormente no penúltimo país. Aí a gente tem só 4% das residências com freezer e 23% com micro-ondas, que são aqueles eletrodomésticos não essenciais. Além disso, né, os colombianos eles tendem a priorizar, assim como os demais latinos, alimentos frescos, localizados próximos da sua residência, então, que a gente já conversou também sobre aquela questão de se locomover pouco na hora da comprar de supermercados, tendas próximas à residência, e a questão da produção alta e de produtos artesanais feitos em bairro. Então, a questão de ser muito, realmente, assim, regionalizado, não só em questão de cidade, mas em questão de bairro, localidade da residência, que demonstra uma alta fidelidade. Então, os clientes, eles tendem a comprar sempre no mesmo lugar. Eles demonstram uma alta fidelidade no momento da compra. A gente tem uma renda mensal média, né, um PIB per capita um pouco mais baixa, então a gente tem aí uma renda mensal de 515 e um PIB per capita de 7.722, e a gente tem uma ausência de cultura consumidora de congelados, no geral, de todas as faixas de consumo. Então, como a gente falou, ela se restringe muito àquela classe de jovens com um poder aquisitivo maior. Ela não é igualmente distribuída pelas todas as classes colombianas. Então, a gente tem aí, como eu falei anteriormente, uma predominância por buscas de alimentos frescos e não congelados. Falando um pouco da inserção no mercado agora na Colômbia, a primeira coisa que a gente tem que falar é que a Colômbia está numa posição geográfica extremamente favorável para a inserção de negócios. Então, qualquer tipo de exportação de lá para outros países ou importação é muito facilitada, o que aumenta a possibilidade de acesso de chegada de mercadorias. Então, ela tem um rápido acesso, por exemplo, ao canal do Panamá para uma distribuição rápida, ou um acesso mais fácil a outros mercados importantes como os Estados Unidos. O país também apresenta uma relatividade de estabilidade nas últimas décadas, o fato pelo qual fortalece o comércio nas principais cidades. Apesar de algumas turbulências atualmente, um pouco mais recentemente, nessas últimas semanas, mas nada de grande
falta de estabilidade. A Colômbia se mostrando bem estável durante as últimas décadas. Segundo dados do Euromonitor, a Colômbia se encontra na 4ª posição dos melhores países da América Latina para se fazer negócios, e o Brasil tem como principais competidores nesse mercado de congelados tanto os espanhóis e os estadunidenses. Os estadunidenses, tanto pela proximidade não cultural, mas eu diria histórica e política que eles têm, porque a Colômbia sempre foi uma grande parceira dos Estados Unidos na região. E os espanhóis, portanto, também um legado também político, como também histórico, cultural, com a antiga metrópole colonizadora. A cultura colombiana está bem suscetível a receber congelados, no entanto, precisa de um esforço inicial para ser dado, para que isso aconteça, para inserir o produto no mercado. Além disso, o mercado apresenta, bem como a Débora falou, diferentes polos comerciais, sendo o principal Bogotá, mas tendo várias outras cidades, como Cali, Medellín, Cartagena, entre outras. E, por fim, a venda do congelados no país, né, é feita mais intensamente em lojas de varejo de bairros residenciais. No entanto, a importância também, deve salientar a importância de outras distribuidoras, que também é essencial para a inserção no mercado. Agora eu trouxe aqui para vocês uma quantidade bem grande de supermercados, pois foi uma coisa que eu percebi, que acho que é uma grande diferença da Colômbia a outros países da América Latina que nós estudamos, que é uma grande diversidade de supermercados. Então, o Grupo Êxito, Carrulha, o Jumbo, que é da Cencosud, então existe a presença de grandes marcas lá. Temos a Olímpica, a La 14, Macro, Tiendas D1, Alcosto, Hiperarroro e Ara. E esses dois últimos que eu coloquei, a Expo e a Alimentos e a Alimentec, eu acho que os nossos sociais devem conhecer, são feiras internacionais de produtos alimentícios. Acho que o Rodrigo até tem mais propriedade para falar dessas conferências do que eu, já que ele propriamente já foi nelas. E eu sei que a Alimentec acontece, se não anualmente, com muita frequência na Colômbia. Então, vale muito a pena também levar em considerações essas duas exposições, essas duas conferências, já que elas são um bom meio de se inserir no mercado colombiano e se achar possíveis compradores. Uhum. É só fazer um comentário, Antônio. A Alimentec é uma feira interessante, nós já tivemos em 2016 nessa feira, até como parte das atividades que nós fizemos, uma missão empresarial, né, para a Colômbia, né, estivemos em Bogotá no período que antecedeu a abertura da Alimentec, né. Então, é uma feira importante, né, para a Colômbia, é uma das maiores, só que não tão voltadas para produtos finais, e sim para ingredientes da indústria de alimentos, né. Você tem até uma gama de empresas que trabalham com produtos similares ao do setor da Abimap, mas grande parte dos expositores da Alimentec são empresas de ingredientes, maquinários, né? Então, não é bem o core business do associado da Abimap, ou seja, muitos deles até podem visitar a feira para encontrar potenciais fornecedores, né? A Colômbia, inclusive, é um importante fornecedor para o Brasil de alguns ingredientes alimentícios, é o caso do óleo de palma, né? Outros tantos ingredientes da indústria, né? Mas só para dar um exemplo, né? E a Expo Alimentos é uma feira nova, né? Então ainda não tem, vamos dizer assim, um tamanho que possa se dizer interessante do ponto de vista de negócios. Me parece, ainda nem tenho tantas informações, depois a gente pode até consultar, né, a embaixada, caso queiram comentar a respeito da feira, ou até o nosso adido agrícola, caso tenham conhecimento, né, mas o que me parece é uma feira ainda pequena, né, e ainda mais agora com o impacto da pandemia, né, eu imagino que vai sofrer algum tipo de revés. De qualquer forma, são eventos que é importante as empresas estarem atentas, né, lembrando que a gente tem a Feira do Peru, né, a Expo Alimentária é uma feira que a equipe do Ministério da Agricultura participa já há alguns anos, né? E é uma feira que tem visitação de colombianos, né? Importadores, distribuidores colombianos. Não é
vamos dizer assim, uma feira com expressiva participação de colombianos, mas nós sabemos de alguns associados que participaram da Expo Alimentária no Peru, que tiveram visitas de expositores colombianos, de compradores, né, colombianos. Então, vale enfatizar, né, a realização de outras feiras. As feiras do Brasil também são muito importantes para a visita de representantes da Colômbia, né, principalmente da América do Sul. Muito obrigado pelo complemento, Rodrigo. Agora falando sobre inserção, os desafios, né, da inserção no mercado, né? Então, muitas vezes os produtos congelados acabam entrando com preços pouco competitivos, principalmente em relação a produtos americanos. Então, é algo que acaba sendo um problema na hora de se entrar no mercado. Apesar de que a situação tende um pouco a melhorar agora com um pouco a desvalorização do real. Então, talvez os produtos comecem a entrar talvez com um preço um pouco mais competitivo. Foi comentado para a gente também que há uma lentidão nos processos burocráticos colombianos e existe uma forte também competição internacional, principalmente vindo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um grande exportador de congelados e, como visto, principalmente, eu acho que no mercado panamenho, como comentado na última apresentação, é um competidor expressivo no mercado. Então, Só fazer um parênteses, Antônio, dessa lentidão no processo burocrático, até para um alerta para as empresas, não é tanto uma lentidão, eu diria mais uma burocracia de fato, né? E não é um processo, vamos dizer assim, incorreto, né? Mas o governo colombiano, né, principalmente a Invima, né, que é o órgão em que as empresas brasileiras precisam fazer o registro dos seus produtos, no caso, né, de alimentos processados, né? No caso de alimentos não processados, já é uma outra instituição na Colômbia, né, outro órgão, né, do governo colombiano. Mas para a maioria das empresas associadas da ABIMAP, que participam do projeto, é a Invima. E a Invima faz, vamos dizer assim, exigência de documentos que sejam legítimos, né, principalmente quando se fala do certificado de livre venda. Então, foi um dos primeiros países na América, principalmente na América Latina, né, não diria só da América do Sul, da América Latina como um todo, a fazer a exigência que fosse um documento emitido por um órgão oficial do governo brasileiro. Na verdade, a restrição e a exigência, né, desse documento emitido por um órgão oficial não é só para o Brasil, é para qualquer outro fornecedor estrangeiro que queira acessar o mercado colombiano. Então, não é nada específico para nós. Mas, como nós tivemos algumas dificuldades com a emissão desse documento pela Anvisa, né, então isso acabou gerando algumas complicações para algumas empresas que tiveram um processo de registro na Colômbia. Então, é um alerta, né, para que as empresas estejam atentas, principalmente na emissão e obtenção dos documentos, quando elas forem fazer registro e embarque, né, para a Colômbia, porque não é só o certificado de livre venda, não é só para o registro do produto, mas todo o embarque que é necessário acompanhar o certificado de livre venda, tá? Então, com a pandemia, é fato que houve uma lentidão, né, para esses processos, né? Então, isso tem acontecido no mundo inteiro, né? A Colômbia não é um caso à parte, né? Mas só para fazer esse alerta da importância do certificado de livre venda ser emitido pela Anvisa ou pela Visa, Vigilância Sanitária, do município da empresa, e não pela Federação de Indústrias, como muitos fazem, né, dependendo do país. Tá? É isso que o Rodrigo falou. Falando um pouco mais agora sobre a questão dos congelados no mercado, os produtos nacionais vindos da Colômbia acabam tendo um pouco mais de vantagem na hora de venda por causa da fidelidade e confiança que a população tem neles. Então, é algo que se eles não, como é que eu posso dizer isso? Eles geralmente tendem a comprar o nacional em vez do internacional, caso haja possibilidade. Mas, caso não tenha, ele geralmente vai para o internacional mesmo. E também há a necessidade de forte marketing para atrair os consumidores. Agora, falando um pouco da inserção, da parte positiva da inserção no mercado colombiano, como citado anteriormente, a Colômbia apresenta uma posição geográfica favorável,
uma grande diversidade de redes de supermercados, que permite uma variedade de possíveis compradores de congelados. Uma diversidade de polos de vendas, então várias cidades diferentes para se poder se localizar e se estabelecer como pontos de vendas. A infraestrutura dos supermercados foi relatada para a gente sendo muito bem desenvolvida, então há uma presença de uma seção só de gôndolas, por exemplo, na região. Feiras internacionais, de novo, e muito importantes e, de novo, muito presentes no mercado colombiano. É um país muito aberto para fazer negócios, com o governo promovendo medidas para isso. Representa uma cultura importadora forte e receptiva a novas marcas, tendo uma alta taxa de fidelidade a marcas. E, por fim, o Brasil apresenta com a Colômbia acordos comerciais, e além só com o Brasil, a Colômbia também apresenta outros acordos comerciais com outros países que facilitam a inserção de produtos que saem da Colômbia para entrar nesses outros países. Agora, falando um pouco sobre a questão burocrática e tarifária, é um mercado com uma grande quantidade de tratados de livre mercado e comércio, como citado anteriormente, então acaba facilitando pessoas que vão exportar da Colômbia para outros países. Tem uma facilidade maior, por exemplo, de entrar nos Estados Unidos devido a uma forte cooperação econômica entre os dois países, só para citar como exemplo. E no caso do Brasil, tem o Acordo de Complementação Econômica 72, ou conhecido como ACE 72, que reduz as tarifas de importação para quase zero em relação a 97% dos produtos importados dos dois países do Mercosul. E neles, se eu não me engano, está também inseridos produtos congelados brasileiros. Como Sim. O Rodrigo citou também, temos a Envima, que é o órgão análogo à Anvisa na Colômbia, né, que possibilita acompanhar e obter os diversos documentos exigidos pelo governo colombiano, e como o Rodrigo citou na fala dele, a questão do... Perdão, Rodrigo, qual foi a documentação que você falou? Certificado de livre venda. Esse mesmo. E, apesar do alto rigor de certificações, os processos são bem claros e estruturados, o que facilita o acesso. Então, há muito documentos para se retirar, mas há uma facilidade nesse acesso, porque é bem claro, bem estruturado tudo lá. É diferente de alguns países na América do Sul, eu posso dizer, talvez até da América Latina, a Colômbia é justamente o que o Antônio mencionou, tem muita clareza em relação aos documentos, né? Não há dúvidas, né? Então, eles falam que o documento ele tem que ser emitido por um órgão oficial do governo do país de origem, quando se trata aí de certificado de livre venda, né? A documentação da empresa tem que ser atestada, né? Então, enfim, né, não há muitas dúvidas quando a gente fala de documentação, o que facilita bastante o processo da empresa brasileira, que muitas vezes pode recorrer ao erro, vamos dizer assim, em relação a que tipo de documento apresentar, quando apresentar esse documento, né? E de qualquer forma, né, eu acho que é sempre válido, e aí eu sempre deixo o espaço para as empresas que participam, que estão até conectadas conosco hoje, sempre fazerem observações, né? Porque as reuniões têm sido bastante proveitosas também para que a gente esteja atento sobre eventuais problemas com documentos, ou seja no aceite, né, desses documentos no país, né? Então, no caso da Colômbia, seja na apresentação, então, que tipo de documento, etc. Então, a gente sempre aproveita para deixar o espaço para, caso algum associado esteja tendo algum tipo de problema, por favor, entre em contato com a gente, ou até pode se manifestar aqui na conferência para a gente aproveitar o espaço, né? Oi, aqui é a Alessandra. Não, só corroborando aí com o que você falou sobre a questão do certificado de livre venda, né, que eu estou com um processo para a Colômbia, e realmente eles não aceitam. Eu mandei da Fiesp, mandei também aqui de Alagoas, e nada... eles não aceitaram, tem que ser com a Anvisa, e a Anvisa está demorando a emitir essa certificação. Então, fora esses, assim, os demais papeladas que eles pedem, assim, nada muito complicado não, mas o certificado de livre venda é um ponto, sim. É o que dá mais dor de cabeça, né? Resumindo. Exato. Mas, Alessandra, até te aconselho, e acho que serve para todos, caso na cidade onde fica a fábrica que você está trabalhando para o mercado colombiano,
tenha facilidade no acesso à vigilância sanitária local do município onde está a fábrica, solicite que o técnico, né, responsável da fábrica entre em contato com o responsável pela vigilância sanitária do município para obter esse documento, porque às vezes a Anvisa demora um pouco mais, mas a vigilância sanitária do município é mais rápida, e a Anvima não pode se negar a aceitar, porque é um órgão oficial do governo, não é do governo federal, é do governo municipal, mas ela não pode se negar a aceitar. Então, nós temos casos de associados que já estão exportando para a Colômbia, que emitiram um documento do município e é aceito. Então, é só uma dica, caso seja mais fácil, mais rápido, procurar... Não, então, a gente buscou já essa alternativa, né? Só que como os produtos eles não têm registro da Anvisa, são produtos isentos de registro, eles não querem, eles dizem que não emitem um certificado, então a gente está naquela, né, porque não consegue emitir o que emite as federações, ele não aceita, a Anvisa diz que não emite porque não tem são produtos isentos de registro, e aí a gente faz acho que uns 20 dias aí remando para tentar essa documentação sem conseguir, tá bem... Quer dizer, na verdade, eu tenho 2 casos, né? O de São Paulo, que saiu pela vigilância local, e o de Alagoas não saiu, não está conseguindo sair de jeito nenhum. A gente já eu entendo, é que muitas vezes, mas até eu vou encaminhar para você uma norma da Anvisa que ela fala, porque a própria vigilância sanitária municipal, ela tem autonomia para liberar esse documento. Só que muitas vezes, né, por conta do tamanho que é o nosso país, a informação não chega na vigilância sanitária daquele município. Então, eu vou passar para você o decreto-lei que fala sobre isso. E fala que a Anvisa, ela emite em âmbito federal, para aqueles que solicitarem diretamente a ela, mas as vigilâncias sanitárias municipais também têm autonomia para emitir esse documento. Que é o técnico da vigilância sanitária que está com receio de emitir. Aí a gente até entende, é uma questão pessoal, mas eles têm alçada sim. Então, depois eu passo para você e qualquer associado que quiser esse documento, pode pedir para a gente que a gente encaminha, né? Para fazer um esforço realmente para agilizar o processo, né? Porque muitas vezes você pode até perder uma venda por conta da demora. Exato, é o que eu estou vendo na hora acontecer, na hora perder a venda, porque não estamos conseguindo desenrolar esse ponto aí. Tá bom, eu vou tomar nota aqui para te encaminhar. Mas é importante esse parênteses, porque a Colômbia realmente, no caso de certificado de livre venda, ela é bem criteriosa. Não é errado, mas a gente sabe que é necessário chamar a atenção, porque é um documento que dá alguma dor de cabeça aí para vocês. Agora, quanto às perspectivas, né, pós-Covid-19. E aí a gente tem a Colômbia apresentando um cenário positivo, no sentido que mesmo o epicentro tendo se deslocado para a América Latina, a Colômbia, em relação aos seus vizinhos, né, ela apresenta uma situação menos caótica, um pouco mais controlada. Mesmo assim, de acordo com o FMI, a gente vê que a Colômbia ia apresentar um crescimento de 3,6% sem a questão do corona. Mas como aconteceu de chegar o coronavírus no ano de 2020, essa taxa ela foi atualizada e ela está negativa, apesar de não ser um negativo grande, é de 2,4%. A gente tem países da América Latina apresentando brechas um pouco mais largas, então a gente ainda considera que a Colômbia apresenta uma média moderada aí de não crescimento, né? Mesmo assim, a gente teve um aumento considerável do consumo de congelados devido à quarentena, já que eles facilitam, né, o consumo, trazem mais praticidade. E a gente também tem um fato interessante, que é a questão da relacionamento Brasil-Colômbia, né, já que a Colômbia é o 14º principal destino das exportações brasileiras. E a gente vê que com o mercado e a pandemia, o mercado acabou perdendo um pouco de espaço, e a gente acabou perdendo um pouco das relações. Mas, quando a gente olha para o caso de alimentos, aconteceu o contrário. A gente teve um aumento considerável, sendo que a gente teve uma expansão de 27% no setor de bebidas e de 5% no fator de alimentos destinados especialmente à Colômbia, o que apresenta aí uma boa janela de expansão de mercadorias para a Colômbia em si.
E essas são as perspectivas, né, para o pós-Covid-19. E a gente encerra a apresentação. Muito obrigada. É isso, gente. Muito obrigado. Estamos sempre abertos a qualquer dúvidas que os associados aqui queiram fazer. E lembrando que, se vocês tiverem interesse em pesquisar mais a fundo o mercado, seja o panamenho, o colombiano ou qualquer um desses que nós apresentamos aqui, a Prisma sempre está disposta a conversar com vocês e a gente fechar algum contrato para a gente fazer essa pesquisa para os senhores. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Rodrigo, pela oportunidade. É isso. Tá ótimo, Antônio, super obrigado. Só para fazer alguns comentários, eu concordo com o material que vocês apresentaram, né? Só fazendo um lembrete para as empresas, porque, de fato, a questão cultural, né, da gastronomia colombiana, ela é muito forte, é bastante enraizada, né? E os produtos congelados têm essa premissa, né? Eles acabam apresentando um portfólio considerável de produtos. Talvez muitos não sejam nem congelados, alguns sejam congelados, mas grande parte são produtos refrigerados, né? E esses refrigerados têm uma diferença, né? Porque o produto refrigerado ele tem uma validade, né? Um tempo de vida para venda para o consumidor mais curto. Então, para exportação, a gente tem alguns produtos refrigerados no setor. É muito difícil de trabalhar um produto com um shelf life de menos de 3 meses, 4 meses, né? Até pelo tempo de deslocamento desse produto até o destino, disponibilização em armazém, enfim, até chegar, né, para venda para o consumidor, o produto ele precisa ter pelo menos aí uns 6 meses de validade, né? Então, não se trabalha aí com menos de 8 meses, mesmo para um congelado, né? Então, só fazendo esse lembrete, né, que no caso da Colômbia, o produto congelado tem essa característica, né, de ser bastante produtos, uma oferta que está ligada à alimentação colombiana, né? Eu acho que nem seria o caso, né, de alguma empresa tentar competir diretamente com a gastronomia, a culinária colombiana, né, os hábitos de consumo locais. Então, a arepa, né, que faz parte, né, é o pão, né, praticamente da Colômbia. Você tem o pan de bono. O pan de bono é um concorrente do pão de queijo, né, é um irmão, vamos dizer assim, né, do pão de queijo. Mas para quem já teve a oportunidade de comer o pão de bono, eu acho que para o Marcos, né, que está lá na Colômbia, e nossos representantes na embaixada em Bogotá, devem saber melhor do que nós, né? Mas eu tive a oportunidade de comer o pão de bono e não se compara, são produtos diferentes, né? Mas o estereótipo do produto, né? As características do produto são parecidas, são similares, né? É produto que necessita ir ao forno e não ao micro-ondas, então tem uma questão cultural que facilita a introdução do pão de queijo, até porque o colombiano ele está acostumado com o pan de bono, né? Então, isso facilita a introdução do pão de queijo. No entanto, a complexidade é justamente mostrar a diferença do pão de queijo em relação ao pan de bono, tá? Então, para aqueles que trabalham com pão de queijo, há uma oportunidade também para essa categoria, que é uma categoria importante na ABMAP, né? Dado o número de associados que trabalham com pão de queijo, e também outros pratos prontos. Mas, como o Antônio mencionou, né, e está na apresentação de vocês, os Estados Unidos justamente exploram esse segmento, né, que é o de pizzas, de massas congeladas, né? Então, tem muitas empresas americanas já presentes no mercado que exploram essa categoria, né? Então, assim, de modo geral, para mim, tô bem satisfeito aí com o trabalho que vocês elaboraram, tá? E aí, só respondendo aqui, eu vi aqui a pergunta do Maxwell. Maxwell, sim, a gente remanda para vocês, tá? Como eu mencionei, a gente encaminha o material para a equipe do MAPA, né? A gente vai encaminhar também para a Embaixada do Brasil, né? Para os colegas do setor de promoção comercial, e, obviamente, para os associados da ABMAP vai estar disponível no nosso portal, tá? Então, fiquem tranquilos que a gente encaminha, compartilha, né, com os parceiros que se envolveram, né? Então, eu gostaria de passar na sequência, né? Eu vi que o nosso chefe do SECOM, o senhor Franklin, está conosco. Só para confirmar, senhor Franklin, o senhor está conosco? Rodrigo, deixa eu tirar aqui o mudo. Tô sim, consegui chegar aí mais ou menos
umas 2h50. Então, eu consegui assistir uma boa parte da apresentação. Ah, que bom, que bom. O senhor prefere fazer algum tipo de comentário agora? Prefere que a gente dê continuidade? Normalmente... Não, dê continuidade. Como eu não estou desde o começo, eu prefiro escutar. Tá bem? Então tá bom, combinado. Muito obrigado de qualquer maneira aqui pela sua presença e até aproveito para reforçar, né, para os nossos empresários que queiram mencionar alguma situação particular em relação à Colômbia, que é uma oportunidade até para que a equipe do SECOM, em particular o senhor, possa ouvir, né, e eventualmente trazer alguma perspectiva local para que as nossas empresas tenham conhecimento, né? Sem dúvida, Rodrigo. E por meio de vocês aí da ABMAP, que tem os nossos contatos, né? Se tiver alguma demanda específica, alguma dúvida, alguma consulta mais pontual sobre o mercado, né? Nós estamos à disposição. Eu acho que o estudo ele já apresenta uma série de informações bastante úteis e válidas, mas pode ter alguma demanda mais específica, saber se tem um importador específico de um determinado produto, né? E nós estamos às ordens para esclarecer essas questões mais pontuais que complementariam o estudo da Prisma, que está de muito boa qualidade. Tá ótimo, muito obrigado, Sr. Franklin. Eu vou, de qualquer forma, então, já encaminhar, e aí vocês fiquem à vontade, né? O senhor também, por favor, fique à vontade para fazer comentários e, eventualmente, para todos que estão aqui participando, podem enviar perguntas pelo chat também, tá? Então, eu passo para a equipe da Global Júnior, que vai falar sobre a parte de marcas próprias, né? Vitor, você está conosco? Opa, Rodrigo, sim. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Agradeço novamente ao Rodrigo, ao BIMAP, por estar dando essa possibilidade também, a parceria. Nós vamos hoje discutir um pouco sobre marcas próprias na Colômbia e, para isso, nós vamos primeiro passar por uma breve análise do macroambiente, né, focado na parte sociocultural, na parte de hábitos de consumo, microambiente, para dar um panorama das categorias da BIMAP em relação à Colômbia, private label, né, marcas próprias na Colômbia, e, por fim, só algumas indicações do processo de normas e regras que envolvem o ambiente de negócios da Colômbia. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos que disponibilizaram esse momento para estar podendo assistir essa apresentação nessa tarde de hoje. E nós gostaríamos de começar essa apresentação com algumas informações gerais sobre a Colômbia. Falando um pouco sobre as informações gerais, as regiões e cidades mais conhecidas são Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena e Bucaramanga. O povo colombiano, em sua grande maioria, é formado por nativos e colonos espanhóis, e também da mistura tanto dos povos nativos quanto espanhóis e demais imigrantes. Na questão socioeconômica colombiana, há uma previsão de um aumento de renda per capita com a ascensão da classe média. É importante destacar que os colombianos têm uma alta sensibilidade ao preço e logo prezam pelo preço baixo, ou seja, quanto mais acessível for o preço, melhor, o que se torna uma oportunidade para as marcas próprias. A população colombiana costuma fazer o uso de alimentos frescos e artesanais, como já mencionado, e a alimentação colombiana em questão de horário se consiste em café da manhã, almoço e jantar, assim como os demais países da América Latina. Alguns pratos típicos da Colômbia são de cultura africana, espanhola e indígena. Agora, falando na questão microambiente, pode passar. Deixa eu só fazer um parênteses, Arthur. Volta um slide aí. Esse slide é muito importante, tá, para os associados, porque, bom, como o pessoal da Prisma destacou, e, assim, para quem já teve oportunidade para a Colômbia, eu acho que é o país, na minha opinião, posso estar errado, mas que tem a gastronomia mais forte, mais demarcada, porque existem pratos muito típicos e que eles são muito peculiares da Colômbia e que se assemelham até em termos culturais ao que a gente também tem no Brasil, mas são outros pratos, outras combinações, que eu quero dizer como
a Débora mencionou, né, essa particularidade regional. A Colômbia, em termos geográficos, não é um país tão grande, né? Mas as particularidades regionais são muito importantes. Então, quando a gente fala de cada uma dessas cidades, e foi importante o pessoal da Global já ter enfatizado de novo as principais cidades, porque diferente da maioria dos países da América do Sul e da América Latina, de uma forma geral, não é apenas a capital ou apenas uma cidade que é relevante no mercado, né? Bogotá é tão importante quanto Cali, quanto Medellín. Lógico, em termos de população, podem haver diferenças, e Bogotá é a capital do país. Mas em termos culturais e em termos de possibilidade de entrada de produtos, é muito importante quando a gente fala do setor, a BIMAP, dependendo do portfólio da sua empresa, né? Então, como a gente tem um portfólio de associados, né, com produtos muito diferentes, é interessante vocês analisarem essas particularidades na hora que vocês forem entrar no mercado colombiano, porque nós já tivemos experiências em missões empresariais, né? Isso eu até cheguei a conversar com o Sr. Franklin numa reunião, que nós sempre vamos para Bogotá, e esse talvez seja um erro, né? Eu não digo que Bogotá não seja uma cidade importante e que esteja errado ir para Bogotá, mas que a gente tenha conhecimento da potencialidade de negócio de outras cidades. Então, Barranquilla é uma cidade litorânea, então, para aqueles que têm, né, a oportunidade de visitar essa cidade, de conhecer profissionais de negócios em Barranquilla, é um grande facilitador, inclusive, em termos de logística, né? É o principal, um dos principais, na verdade, portos, né, da Colômbia. Então, é importante visitar essa cidade também olhando para negócios, distribuidores, importadores situados em Barranquilla. Cali e Medellín, em termos de importância, com redes varejistas, né? E acho que é fundamental que a gente explore esse universo de produtos tentando buscar as similaridades. Então, o pan de bono e o pan de queijo, o pão de queso, que na Colômbia já é conhecido, eles podem ser concorrentes, mas é importante trabalhar o marketing, a comunicação, para justamente mostrar os diferenciais do produto. Então, foi muito comum, quando a gente fez a missão empresarial, infelizmente a pandemia vai colocar uma série de restrições, como a gente já tem observado, mas tem muita degustação em ponto de venda. É comum a gente ver isso nos pontos de venda da Colômbia, principalmente nos mercados de bairro. Os grandes hipermercados também fazem isso, mas nos supermercados de bairro também. Aqui no Brasil, dependendo do supermercado, se você vai para um supermercado menor, talvez você não tenha, né? Vamos dizer assim, degustação de produtos. Então, é interessante porque eles estão sempre abertos, né? Então, se é um produto com um sabor diferente, uma característica diferente, é importante vocês fazerem esse teste, né? E o distribuidor e o importador certo para que ele possa fazer junto com vocês uma estratégia de inserção do produto, fazendo teste, degustação, etc., para poder estimular a venda do produto, e o produto não ficar parado, e aí, eventualmente, você não tem uma recompra, porque o produto não deu certo, entre aspas, no mercado colombiano. Então, é importante deixar claro isso, porque ele já tem uma série de produtos diferenciados no mercado, né? Só um parênteses, porque, de fato, para mim, assim, Colômbia e México, acho que na América Latina tem características muito fortes em termos de gastronomia. O Peru também, mas a gente tem aspectos pontuais, na minha opinião, né? Eu acho que Colômbia e México são os que têm gastronomia muito firmes, então é difícil de você tirar o colombiano do que a gente chamaria de zona de conforto em termos alimentares. Portanto, é um desafio realmente vocês mostrarem, né, os diferenciais dos produtos de vocês, né? Sim, realmente, muito, muito importante frisar nessa parte dos hábitos alimentares do povo colombiano. Na questão de microambiente, trabalhando em foco nas categorias ABIMAP como análise geral, o mercado de marcas próprias tem se desenvolvido cada vez mais, e também é importante destacar a saudabilidade dos produtos e a variedade de produtos de marca própria que está cada vez maior. Na questão das categorias ABIMAP, em Baked Goods, os produtos artesanais têm 65% do mercado, e linhas mais saudáveis têm estimulado pães e bolos embalados.
Os produtos de marca própria atualmente representam 17,4% das vendas da categoria Ready Meals, e o Several Snacks possui uma ampla variedade e disponibilidade de produtos, e 8,1% do mercado são de marcas próprias. Breakfast Cereals, que pode ser uma alternativa mais saudável, detém com as marcas próprias 16% do mercado. E já na categoria de Sweet Biscuit, Snack Bar e Fruit Snacks, são mais comuns biscoitos doces, como, por exemplo, de chocolate. E é importante destacar que o aumento do preço unitário do produto pode impulsionar a ascensão de marcas premium. Bom, e agora falando um pouquinho sobre a parte de private label na Colômbia, é importante destacar, né, que eu também deixo aberto aos associados e a todos que estão presentes para fazer comentários, inclusive se já tiveram contato com alguma das redes que a gente vai mencionar, mas dentro de um espectro de ranking, né, dentro das principais cadeias de varejo da Colômbia, nós conseguimos identificar 3 principais: o Grupo Éxito, a Olímpica e a Coberta, que é a responsável pelas marcas Midía e Alcosto, que eu vou abordar um pouquinho mais à frente. Em relação ao Grupo Éxito, ele é de fato o principal líder, né, da categoria de varejo e também devido à sua abrangência em relação às operações que ele possui na Colômbia, a gente já vai abordar um pouquinho mais. Ele tem cerca de 4,1% do mercado, com 20 marcas próprias. Dentro dessas 20 marcas próprias, ele trabalha com mais de 4.000 SKUs em alimentos. A Olímpica também é uma rede super relevante, com 2,6% do mercado, com 4 marcas próprias e presente em 113 municípios da Colômbia, né? Por fim, a Coberta Colombiana de Comércio é 2,3% do mercado, então ela tem esse percentual também relevante no mercado colombiano, com 4 marcas próprias e 2 redes, que é a Midía e Alcosto, na parte de varejo alimentício. Falando um pouquinho sobre o Grupo Éxito, né, ou chamado Almacenes Éxito, ele é o maior player em relação a, por exemplo, hipermercados, né, tanto em valor de vendas quanto na presença em pontos de vendas na Colômbia. Vale destacar que na Colômbia o Grupo Éxito está presente pela cadeia Éxito, Cajulia, Surtimax, Superinter, Surtimayorista e Viva, né? A cadeia Éxito oferece uma grande variedade de produtos, tanto em canais digitais, mas principalmente na parte de hipermercados, né? Ela possui a marca própria, a gente já vai abordar um pouco mais à frente. A operação de varejo que o grupo tem, que é a Cajulia, também é um mercado voltado para a parte de supermercados, né? Só que num aspecto com mais posicionamento, ou seja, um posicionamento um pouco mais premium, que ressalta a qualidade, o frescor e a inovação dos produtos que ela comercializa dentro dessa rede. Existe também a Surtimax, que é considerado o mercado mais básico. Esse Surtimax é o que é considerado hard discounts da parte do Grupo Éxito, então lojas menores, lojas de desconto massivo. É um mercado básico, completo, também oferece a relação preço-qualidade muito clara no seu posicionamento. Superinter, né, que tem um foco regional e oferece também a parte de carnes, frutas e verduras mais frescos, né, com esse atributo do preço justo. E, por fim, na parte de alimentos, o Surtimayorista, que eles têm o objetivo de se tornar um grande centro de abastecimento para comerciantes e clientes profissionais, ou seja, aquele formato cash and carry. E é legal destacar que dentro dessa apresentação que nós montamos, tem uma série de hiperlinks dentro da apresentação que depois vocês podem clicar e ter mais acesso a mais informações detalhadas, né? O Grupo Éxito, ele tem uma abrangência muito grande, tanto de marcas próprias, quanto das próprias informações das redes que eles possuem, então é interessante ter esse contato mais aprofundado depois também. Última coisa para destacar em relação às redes de operação do Grupo Éxito é que ele também tem a Viva, que é uma parte mais de relação imobiliária, né? Vale destacar que o Grupo Éxito está investindo fortemente na transformação das suas redes, né, buscando cada vez mais trazer a experiência do consumidor. O exemplo disso é o Éxito Wall, que é uma rede que é um segmento que eles criaram para uma operação que visa ao melhorar cada vez mais essa experiência do consumidor, né, tentando trazer em conjunto a parte física e a parte digital. E um exemplo disso é que eles tentam até, para melhorar essa experiência do consumidor na própria loja, eles buscam até disponibilizar espaços de coworking e outros atributos. Quanto à parte de marcas próprias,
é muito importante ressaltar que o Grupo Éxito já tem uma expertise grande no mercado de marcas próprias, ele já está há 60 anos no mercado trabalhando com esse segmento, né? Então, ele tem essa história, né, com mais de 5 mil produtos em marcas próprias, no geral, né, considerando não só a parte de alimentos, mas as categorias também. E é legal destacar que ele adota um posicionamento claro para a diferenciação das suas marcas próprias, né? Ele tem ao todo 20 marcas próprias, como a gente destacou, de alimentos e não alimentos, e dentro da parte de alimentos, ele possui 8 marcas próprias, tá? Dentro disso, a gente consegue ver aqui dessa imagem alguns posicionamentos em relação às marcas, algumas das marcas que eles possuem focado nessa parte de alimentos, né? Então, por exemplo, tem a Frescampo, a Porte, que é mais a parte de carnes. Na Frescampo, a gente vai abordar um pouquinho mais à frente, ela é uma marca que vai tratar mais o frescor, né, produtos mais selecionados, mas ela prioriza muito a produção local, então utiliza muito de fornecedores locais da Colômbia, né, pequenas e médias empresas colombianas, como fornecedores de marca própria para essa marca em específico. Em relação também a Pomona, uma marca mais premium, né, a Taek, que é bem conhecida, né, que busca também essa comunicação um pouco mais com produtos mais selecionados, e a Equano, uma marca de categorias mais básicas, né, que oferece preços ainda mais acessíveis e produtos da cesta básica. Por fim, a última informação que eu acho que é interessante ressaltar sobre o Grupo Éxito é que ele faz parte do GPA agora, do Grupo Pão de Açúcar, em relação à aquisição que ele teve da participação das ações em 2019. Então, é importante destacar isso, porque é um grupo grande, né, e quando você já entra dentro de uma rede com essa relevância de uma companhia que possui outras redes, outras abordagens, outras marcas próprias, isso se torna ainda mais relevante para o negócio. Bom, em relação específica às marcas próprias do Grupo Éxito, aqui nós selecionamos algumas das marcas próprias, né, para a gente conseguir abordar de uma forma mais dinâmica na apresentação, mas lembrando que existem hiperlinks aqui localizados durante a apresentação, né, no próprio logo de cada marca, que vocês vão ter acesso ao portfólio das redes e também as outras marcas do próprio Grupo Éxito. É interessante, como eu falei, que as marcas próprias do Grupo Éxito são claramente diferenciadas em relação ao posicionamento, né? Pela parte da marca Éxito, mas também considerando Carulla, Surtimax, Super Inter, Porte, Frescampo, elas trabalham muito a relação qualidade e preço, com destaque para Frescampo e Carulla, porque tem um posicionamento um pouquinho mais de produtos selecionados, mas de um aspecto geral está dentro desse primeiro quadrante, que é de preço, qualidade, valorizando muito o custo-benefício. Então, aqui tem alguns produtos que foram encontrados relevantes para os associados aqui da Abimap, que são as galletas salgadas, as galletas dulces, também não tem tanta variedade em relação à marca Éxito, é uma mais concentrado em alguns produtos, principalmente por conta de biscoitos serem mais selecionados. Da parte de chocolate e baunilha, não tem tanta variedade de sabores, aí é predominante a questão de cookies, wafers, e não tem também bolachas recheadas, né, desse tipo, e também a parte de paneteria e reposteria, que é a parte que a gente identificou também o ponque, que é o bolo, que nós conhecemos, o bolo embalado, que é o pound cake, né, que é chamado em inglês também, que também está bem presente, já tem uma variedade um pouco maior em relação a essa marca própria. O segundo quadrante, né, nós temos aí a Taek, que é uma marca também com diferencial no seu posicionamento, porque ela trabalha a saúde, né, produtos orgânicos e com alto valor nutricional dentro, né, dos ingredientes selecionados. Então, uma comunicação um pouco mais selecionada, trabalha com esses produtos mais específicos, né? Então tem essa comunicação também nas próprias redes sociais, no próprio site, né? E vale destacar também que todas essas são vendidas na rede Éxito, por exemplo. Então, por mais que, por exemplo, a Carulla, ela tenha uma rede e tenha também a marca Carulla, ela também é vendida no Grupo Éxito. No quadrante do lado esquerdo inferior, a gente tem a Equano, que é uma marca que visa esse preço baixo e produtos básicos, né? Então não tem tanta variedade e sortimento de produtos. Para a parte de alimentos, a marca própria se concentra na parte de pães, né? Não tem tanta variedade também de trabalhar pães mais integrais, né? Com outros
diferenciações, mas sim produtos básicos. Inclusive, a parte de limpeza e higiene de casa é a parte que mais se destaca da marca Econo. Então, é uma parte que a gente considera como essa parte com foco em produtos básicos e produtos com preço mais acessível. Por fim, dentro desse slide, nós temos a Pomona, que é uma marca também do Grupo Éxito, que ela trabalha produtos ainda mais selecionados, com um posicionamento ainda mais forte no mercado e alto valor agregado. Então, um exemplo disso a gente consegue já ver pela visualização estética da embalagem, né? Ali nós temos aqui no canto a parte de gadgetas, também a parte de massas, talharim, né? Não tem tanta variedade, assim, eles estão presentes em diferentes categorias com essa marca, mas dentro da categoria, por exemplo, se a gente está falando de gadgetas, não tem tanta variedade, assim, como a gente via em outros tipos de marcas próprias, mas são posicionamentos mais que trazem esse valor mais agregado, né? Obviamente, o preço é um pouco mais elevado do que as demais, porém também é abaixo do que a gente encontra das marcas tradicionais. Então, resumindo, assim, a gente consegue classificar que o Grupo Éxito trabalha basicamente nas três classes, né? A classe mais alta, que é o topo, né? Então, a gente pode colocar a Pomona, a Carrulha, a Taek também um pouco ali, a parte de classes médias em relação a, por exemplo, a própria marca Éxito, Surtmax, então tá mais ligada a isso, e a Econo como sendo um objetivo, um público-alvo de classes mais baixas, com produtos ainda mais baratos, mais acessíveis, só que também sem grande variedade. Vale destacar, né, que o Grupo Éxito tem mais de 450 fornecedores, né, e ele foi líder em vendas de marcas próprias em 2015 na Colômbia, e vale destacar, como eu coloquei, que muitos dos fornecedores, principalmente na parte de Frescampo, da marca Frescampo, são fornecedores de pequeno e médio porte com empresas colombianas, né? Então, são empresas colombianas de pequeno e médio porte por conta da logística e por conta também de ressaltar, quando tem essa abordagem de produtos frescos, os produtos que a Colômbia comercializa dentro do próprio país. A última coisa que é interessante colocar sobre o Grupo Éxito é que, para marcas próprias, né, existe uma convenção, que é a Convenção de Provedores de Marcas Próprias, que ocorre a cada 2 anos, então a última foi em 2017, em outubro, está na sua 5ª edição, e ela reúne todos os fornecedores de marcas próprias do grupo, né, no país, para tratar treinamentos, auditorias, né, para passar atualizações que envolve essa parceria. Isso é interessante ressaltar, era para acontecer esse ano, né, mas por conta da pandemia teve impacto com isso, mas é interessante colocar essa informação. Vocês podem perceber que com o Grupo Éxito ele tem uma grande presença de marcas próprias no varejo, então daria até para colocar ainda mais informações. Então é muito importante, né, considerar as diferenciações de cada marca. Cada marca tem um público específico, tem um produto que ela trabalha com mais atenção, então é muito interessante ter esse cuidado na hora que vocês estiverem avaliando o investimento nessa rede, se tiverem. Bom, a segunda rede que nós identificamos é a Olímpica, que está presente também na Colômbia por 2 formatos, supermercados e hipermercados, em supermercados pela rede Olímpica e hipermercados pela rede Sal. Elas têm 4 formatos de varejo, né? Então são esses super almacenes, super tiendas, super drogerias e drogerias, porque ela também é uma rede que envolve farmácias, né, no caso. É a segunda empresa do Caribe, a maior empresa do Caribe colombiano, então ela está mais presente nessa região. Ela tem a 14ª maior empresa da Colômbia, num aspecto geral, e ela possui 4 marcas próprias, né? As 2 últimas aqui, a Olympio e Home House, são marcas que não envolvem a parte de alimentos, então nós não vamos trabalhar com elas no momento, mas a Olympio é uma marca de eletrônicos, House Home, marca de cuidados com a casa, e sim, aí sim, falando da parte da marca Olímpica e Medalha de Ouro, são marcas que envolvem os alimentos, né? A parte Olímpica tem um portfólio de marca mais extenso, né? Não é tão diversificado, mas ela abrange de categorias diferentes, não só alimentos, mas também produtos de limpeza. E a Medalha de Ouro, que é uma marca que nós pesquisamos e encontramos que ela está mais focada, né? O próprio posicionamento dela no site está focado como
marcas para aquelas pessoas que querem se tornar um chefe em casa, né? Eles trazem essa abordagem para colocar que geralmente são produtos que auxiliam no preparo de receitas, né? Nós identificamos o foco muito nessa parte, então, produtos que funcionam como ingredientes para receitas, e aí eles ressaltam essa parte de qualidade, de preço, e na parte da Olímpica, por sua vez, como eu falei, não há muita diferenciação entre os produtos da categoria, e eles trabalham muito essa relação mais de preço. Até uma abordagem que eles colocam que é, em termos de preço, é a sua melhor opção, né? Eles não tratam tanto essa questão de qualidade quanto a Olímpica, mas eles também prezam por isso, e eles colocam como sendo a marca mais econômica da rede, assim, para os consumidores. Bom, por fim, o último player, que é o terceiro maior, é a parte da Coberta, que é a Colombiana de Comércio. Ela tem uma série de redes também, né? Tem Guia ao Custo, Cali, Aquimotos, Viagem ao Custo, mas em relação ao varejo alimentício, nós estamos trabalhando com Media e Ao Custo, que é um hipermercado, e Media mais focado na parte supermercados, também hipermercados. A Media tem um portfólio um pouco mais variado, né, em relação aos produtos alimentícios, também produtos que envolvem a cesta básica, mas ela tem uma comunicação até de embalagem um pouco mais trabalhada em relação quando a gente olha a todas as marcas próprias que vão ser apresentadas da parte da Colômbia, mas tem também não tem tanta variedade dentro das categorias. Então, por exemplo, quando a gente fala de gadgetas, a gente não encontrou uma ampla gama de produtos de gadgetas, então produtos mais básicos em relação a biscoitos salgados, né, a cracker, a parte também de cookies, que são focados na parte de chocolates, mas também não tem muita variedade, mas em comparação com a Ao Custo, que é a parte de hipermercados, na Hiper Ahorro, ela tem um portfólio um pouco mais amplo, porque Ao Custo tem um portfólio mais básico, principalmente voltado para a parte de produtos de limpeza. Mas é interessante destacar que nós encontramos que Ao Custo trabalha, sim, alguns tipos de gadgetas e que elas são importadas do Canadá, ou seja, os fornecedores da marca própria Ao Custo, dessa parte de gadgetas, são fornecedores canadenses, né? Inclusive, tem fornecedores europeus e também dos Estados Unidos para outras categorias em relação a alimentos, mas a que mais predominou, assim, em relação às categorias da Abimap foi a parte de biscoitos e de bolachas, que são fornecedores canadenses. Bom, outros players também que se destacam dentro do quadro de competitividade da Colômbia são a Coba colombiana, que é responsável pelas tiendas D1, que são hard discounts, né, que eu já vou falar um pouco mais à frente, na conclusão, qual que é a presença desse modelo de varejo na Colômbia. Essa rede possui cerca de 1.300 lojas em todo o território colombiano. O segundo maior player também quinto maior player, perdão, dentro desse quadro completo aí da Colômbia é o Cencosud, com as redes Jumbo e Metro, né, Jumbo com 75 lojas e Metro com 42 lojas, né, totalizando ali 1,4% de participação desse quadro de varejo da Colômbia, e a companhia Jerônimo Martins, que é responsável pela rede Ara, que eu vou falar também mais um pouquinho, uma marca voltada para essa parte de discount também. Ela possui cerca de 616 lojas em toda a Colômbia. Bom, é importante destacar que dentro desse quadro da parte dessas redes, né, a Jerônimo, por exemplo, a Área, ela é uma rede de hard discounts, então ela trabalha produtos de marca própria com base nesse logo, nessa marca, que é a marca Área, e nós identificamos que cada vez mais ela está investindo nesses produtos de marca própria. Inclusive, nós identificamos, de acordo com o Euromonitor, com algumas das nossas bases, que ela busca cada vez mais posicionar esses produtos de marca própria ao lado das marcas tradicionais nas prateleiras dos mercados que ela tem como ponto de venda. E isso traz com que, muitas vezes, o consumidor, pelo seu aspecto de sempre estar avaliando o preço, faça comparações diretas, né, por estarem posicionados ou próximos ou ao lado, dependendo do tipo de produto, façam comparações diretas e optem por consumir e por comprar, fazer o processo de compra das marcas próprias da rede. Vale destacar que a parte da Coba colombianas, né, essas tendas, elas são a maior
rede assim de hard discounts da Colômbia. Eu vou abordar um pouquinho mais do modelo de hard discounts nos próximos slides, mas elas são as maiores, ela representa, né, essa companhia tem o share da maior parte ela em primeiro lugar da parte de hard discounts. Também trabalha produtos de marca própria, né, tem cerca de 800 SKUs em relação ao private label, e ela passou recentemente a oferecer alguns produtos específicos, né, e muitas vezes importados, só que não trabalham tanto dentro dessa parte de produtos importados, elas não trabalharam tanto numa comunicação ressaltando que era produtos de alimentos, era mais parte de panelas, fragrâncias, mas é importante destacar porque a estratégia dela foi posicionar esses produtos como marcas próprias, só que são por tempo limitado, então não são uma marca que elas vão continuar provavelmente trabalhando, produtos que ela vai continuar importando uma marca própria por um bom tempo. Ela possui sim os produtos que são esses de 800 SKUs que envolvem alimentos de marcas próprias, né, a marca D1, porém, essas que eu citei são linhas limitadas. A parte do Cencosud, nós identificamos, sim, que igualmente nas demais redes, né, nos demais países e mercados-alvos que nós trabalhamos, a presença da Jumbo é uma presença maior, até em quesito de portfólio e de posicionamento, então ela se assemelha muito ao posicionamento que ela tem nas demais cadeias que nós identificamos nos outros países, né, ressaltando os estudos anteriores, e a Metro ainda assim com um portfólio um pouco mais básico. Outros players também que é interessante nós destacarmos, e como vocês podem ver, diferente de alguns países, né, alguns mercados-alvos que nós identificamos dentro desse estudo, a Colômbia tem uma ampla competitividade em relação ao varejo. Então, tem uma diversidade muito grande de players, obviamente, alguns têm mais presença, mais pontos de venda, outros vendem mais por volume, valor, mas, assim, de um aspecto geral, a Colômbia tem uma disponibilidade de opção para realizar compra, né, em relação à parte de varejo alimentício muito grande, o que favorece as opções, né, para investimento em marcas próprias, visto que a grande maioria das redes que nós identificamos, assim, as que nós selecionamos todas, mas a grande maioria das redes que são presentes na Colômbia em alimentos trabalham marcas próprias. Bom, dentro desses players também nós identificamos a Justo y Bueno, que é com o nome da companhia Mercaderia Sociedade Anônima, com 0,9% de share, é uma rede que atua em hard discounts e está em plena ascensão, que eu vou tratar um pouquinho mais com vocês na parte da conclusão. Tem um pouco mais de 1.000 lojas dentro de todo o território da Colômbia. É interessante destacar que essa rede apontou um crescimento, como eu falei, a D1 é a rede de hard discount que mais tem influência, tem mais participação de varejo na Colômbia. Porém, a Justo y Bueno apresentou um crescimento exponencial em relação a 2019 por conta dos investimentos externos que foram feitos. Ela teve um investimento externo que potencializou o aumento não só da expansão de pontos de venda na Colômbia, mas também em relação à extensão de marca que ela possui em relação à parte de marcas próprias. A Price Smart, que nós já identificamos em alguns estudos anteriores, né, que tem a marca Member Selection, também está presente na Colômbia, né, com um portfólio muito similar ao que nós vimos em relação à marca própria. Lá, 14, que é uma rede também minorista, com 29 lojas na Colômbia e 0,4% de share. Bom, então, falando um pouco dessa parte de hard discounts, né, que foram os destaques, de fato, do private label que nós identificamos na Colômbia, o private label está sendo trabalhado cada vez mais na Colômbia, já é um mercado bem desenvolvido, como a gente vai trabalhar no próximo slide, mas quando a gente olha em hard discounts, a ascensão que ele está tendo na Colômbia por conta dessa questão de proximidade, de conveniência, né, muitas vezes os colombianos estão optando por ir com maior frequência aos mercados, né, às lojas de desconto e não aumenta a frequência, diminui o volume de compra, né, mas isso ajuda a expansão, porque nós identificamos que, inclusive, as lojas de desconto estão tão presentes na Colômbia, principalmente nas grandes cidades, né, com tendência a se expandir, que tem localidades onde 2 ou 3 lojas de desconto são vistas lado a lado, a cada bairro, então é muito próximo. Dentro da D1, como nós falamos, ela é a principal
rede, né, de hard discount, ela tem 29 marcas próprias, então tem uma quantidade muito grande também de marcas próprias, mas aí considerando alimentos e não alimentos, ela tem um posicionamento claro para cada tipo de produto. Isso é uma característica muito bacana que nós identificamos, porque para gadgetas ela tem uma marca, para pães ela tem outra marca, então ela trabalha com linhas determinadas para cada produto, né? E aí, novamente, a gente deixa aqui também o hiperlink para uma abordagem ainda mais específica sobre cada marca, mas estamos totalmente abertos para tirar dúvidas e também aprofundar essa parte depois da apresentação. Mas elas têm uma abertura, assim, algumas categorias não possuem tanta diversidade de produto, mas eles têm uma ampla diversidade de marca. A Rusta Bueno também possui, né, diferentes marcas para diferentes tipos de produtos, né? A gente destacou aqui, por exemplo, essa parte das bebidas com base em amêndoas, né, no caso, só por conta da especificidade do produto, né, que traz, que, como a gente vê, na Colômbia tem já essa tendência, essa abordagem, independente de ser hipermercado, supermercado, hard discount, ela trabalha com produtos selecionados, né? Lógico que depende da marca, depende do objetivo daquela companhia, mas ela trabalha já com produtos selecionados, então eles já são mais presentes no mercado colombiano por conta dessa tendência, né, de premiumização, visto a história que a marca própria já tem no país. Então a gente trouxe aqui esse exemplo da Rusta Bueno. Uma coisa que é interessante mencionar, esse crescimento que eu comentei logo no início desse slide, foi muito levado por conta desse investimento na empresa, né, que aumentou essa participação, mas também por conta da venda de panificados pelo restaurante que ela tem. Então, a Rusta Bueno tem um restaurante de conveniência e ela oferta seus produtos de marca própria, principalmente de pães e cafés, então isso potencializou também o crescimento, né, o que a gente chama do food service. Por fim, a ARA é uma rede também muito presente na Colômbia em relação à marca própria, porque ela tem também essa diferenciação para cada categoria, que, por exemplo, a parte de panificados ela tem a marca Delícia, Del Dia, perdão, que ela tem uma marca de panificados específica, então já tem uma abordagem mais específica com isso, né, então eu mencionei. E, por fim, falando um pouco sobre as tendências do private label na Colômbia, eu acho que antes é só interessante a gente ressaltar que na Colômbia a gente consegue perceber que tem uma alta competitividade nesse varejo, no varejo principalmente da parte de alimentos. Então, as empresas buscam essas diferenciações, colocar um portfólio de produtos mais extensos para aumentar a sua penetração, não só em termos de ponto de venda, mas sim em conhecimento das marcas próprias por parte dos consumidores. Um varejo de menor porte, ele está acompanhando as grandes, né? Então aqueles que são varejo de bairro, então eles estão acompanhando, mas de fato na parte de alimentos, a parte de hard discounts está em ascensão. Quando a gente olha para o varejo físico, né, que é esse varejo que a gente está avaliando de alimentos, ele tem sim a tendência é que seja cada vez mais lojas de menor porte, localizadas próximas às casas e aos locais de trabalho dos consumidores, do público-alvo. Então, isso está aumentando. O que é interessante ressaltar é que, por exemplo, o Grupo Éxito, como eu falei lá no começo, ele viu essa tendência e já está trabalhando agora com a Surtimax, que é uma hard discount. Então, ela está trabalhando nesse formato. O Grupo Éxito, né, no caso, fez essa abordagem, a Cencosud também tem um pouco dessa abordagem, só que a parte de a rede que é ao custo, a La 14, elas não têm essa abordagem, elas são mais a parte de hipermercado mesmo, e isso impacta diretamente o crescimento delas na Colômbia, né? No caso dessa expansão do hard discount, nós identificamos que as que mais se destacaram foram justamente a ARA, Rusta Bueno e D1, tanto para expansão da rede, mas também com a busca de marcas próprias. Elas estão tentando fortalecer cada vez mais o portfólio de marca, então essa plena expansão. Marcas próprias na Colômbia já é um mercado desenvolvido, o que facilita, né, e aumenta a possibilidade de diferenciação de produtos, né?
quando a gente trabalha marcas próprias, desde o início do projeto, nós sempre abordamos que produtos, né, de uma forma geral, a marca própria ela já não é mais aquela marca que é somente para preço. Lógico que depende, né, se o mercado está um pouco mais incipiente de um determinado país, ele vai trabalhar um pouco mais produtos básicos, né, mas quando já tem uma presença, né, como é no caso da Colômbia, já tem a possibilidade de diferenciação. Então, marcas premium, visando a parte de saudabilidade, outras marcas visando a parte de produtos importados, que ainda ressaltam que são marcas próprias. Então, isso abre essa possibilidade de investimento. Na parte de produtos, né, como foi destacado tanto pela Prisma, pelo Rodrigo, né, a parte e por nós aqui no início da apresentação, a parte da sensibilidade aos preços na parte de consumo, principalmente quando a gente fala de alimentos, é sim uma grande variável, não é um empecilho, mas é uma variável em relação ao mercado da Colômbia, então tem essa sensibilidade que ajuda em si a busca por marcas próprias, porque lembrando, quando a marca apresenta esse valor agregado, essa diferenciação, ela mesmo assim continua sendo um preço menor do que, muitas vezes, 20% menor do que o varejista a marca tradicional no mercado. Então, acaba tendo essa migração das marcas, né? Ela já tem essa popularidade. Em relação aos biscoitos, tem essa questão dos biscoitos doces, que são muito populares no país, principalmente a parte de chocolate e baunilha, mas tem nas marcas próprias oportunidade para expansão de sabores. E a parte da parte saudável, né, versus as indulgências, é importante destacar que, por mais que tenha uma tendência a longo prazo de aumento de consumo de produtos saudáveis, a parte das indulgências, que a gente considera, né, os produtos de consumo ali mais prático, né, essa conveniência ainda é muito forte na Colômbia. Então, essa parte saudável existe, mas ainda não é algo que pega uma grande parte dos consumidores dos produtos da categoria da BIMAP, mas vale como ponto de alerta, né, não só para a Colômbia, mas para todos os países. Mas diferente de outros países, a saudabilidade ela está presente, mas ela não é fator determinante para consumo ou não dos produtos. Isso é importante ressaltar. Até por conta da questão que isso foi muito impactado também pela questão da não aderência ao protocolo a rotulagem, né, de produtos da sinalização, né, de altos teores de açúcar, gorduras saturadas, que nem acontece em alguns outros países, como no caso do Chile. Por fim, né, eu acho que é interessante a gente destacar que as palavras-chave que envolvem a marca própria na Colômbia são conveniência, né? Então, essa questão da proximidade, de frequência de ida aos mercados, aos PDVs, preço, que é um fator realmente muito importante para a compra, e os hard discounts, que de fato apresentam essa tendência muito grande na Colômbia. E nós realizamos aqui um gráfico simples para exemplificar o que a gente considera de posicionamento portfólio, né? Então, quais são as redes que possuem um portfólio mais extenso, né, no eixo X, e no eixo Y, as redes que possuem um posicionamento um pouco mais elevado em relação às demais, né? A gente considera ali como o primeiro grupo, né, com um posicionamento mais forte, isso considerando as marcas do grupo, né, não somente uma marca, mas quando a gente está falando de grupo X, estou considerando as marcas próprias em geral. Tem o primeiro quadrante, então está presente o grupo Éxito e o Cencosud. Também temos ali o segundo grupo, né, o segundo quadrante, que podemos destacar Justo Bueno, Pressmart, Olímpica, D1 e Ara, que são classificam como umas marcas que já têm um posicionamento bacana no mercado, já tem essa abordagem de marcas próprias ainda tá desenvolvendo cada vez mais, mas o portfólio de produtos ainda não é tão grande, e pelo fato de ainda não ser tão grande, né, em relação ao posicionamento, a Cencosud e a Grupo Éxito acabam conquistando maior posicionamento nas marcas próprias. E, por fim, o último quadrante, em relação a La 14 e ao Costo, são marcas que possuem um portfólio um pouco mais reduzido, com um posicionamento um pouco também mais reduzido em relação às marcas próprias, né? Não tem tanta promoção nas redes sociais, mas ainda assim é uma grande oportunidade porque estão buscando investir nessa parte desse mercado. Boa tarde a todos. Agora sobre como exportar. No quesito das tarifas, o Brasil e a Colômbia, eles fazem parte das preferências tarifárias da ALAD, e devido a isso, uma série de produtos, inclusive os que a BIMAP trabalha, possuem uma preferência que, no quesito geral, é de até 35% do imposto sobre o valor agregado. Além disso, é necessária a nomenclatura aduaneira comum dos países membros do Acordo de Cartagena.
Quanto ao comércio, os órgãos que lidam e controlam os processos de exportação e importação da Colômbia são o Instituto Colombiano Agropecuário, a Superintendência da Indústria e Comércio, Direção de Impostos e Alfândegas Nacionais e o Ministério do Comércio, Indústria e Turismo. Sobre isso, é necessário que haja também um certificado de origem para caracterizar a origem das mercadorias que estão entrando no país. E, além disso, vale ressaltar que a Colômbia ela não aderiu à lei de rotulagem. Bom, um ponto interessante sobre o comércio é o VUSE, que é um mecanismo que fornece aos usuários que estão exportando e importando que eles processem eletronicamente todas as autorizações, certificações e aprovações que são exigidas pelo governo colombiano e suas entidades específicas. Henrique, eu só queria fazer um parênteses, né, em relação a essa parte da rotulagem, né? O Marcos foi uma das pessoas que nos alertou que já estava em andamento, né, uma avaliação no Congresso colombiano para o semáforo, né, a rotulagem nutricional para os produtos, assim como tem acontecido em vários países da América Latina, né, mas particularmente da América do Sul, né? Então, bom, infelizmente, a Colômbia será mais um dos países que vai adotar uma certificação, né, uma rotulagem, né, nutricional complementar, né? A gente ainda não sabe o modelo, né? É diferente dos demais países da América do Sul. O tema ainda está avançando de uma forma mais lenta, né? Está mais no estágio inicial, em comparação ao que a gente tem aqui no Brasil, que acabou de ser colocado, né, né, ser divulgado, na verdade, né, pela Anvisa. Então, a gente já tem, né, vamos dizer assim, o modelo que foi adotado aqui no Brasil, que devem entrar em vigor conforme, né, o andamento aí dos próximos anos, né, tem um processo de transição, que a nossa diretoria técnica está acompanhando esse tema diariamente. E agora, em relação à Colômbia, né, que era um dos únicos, a Bolívia também, né, um dos únicos países ainda que são poucos, né, que ainda não tem uma rotulagem nutricional, mas a Colômbia vai adotar, sim. Então, o Uruguai já tem, Chile já tem, Peru já tem, né, a Argentina também está num processo. Então, para o empresário vai ser mais um desafio, né, porque é mais um selo, é mais um complemento no rótulo do produto que encarece o produto para exportação. Mas, de novo, né, o desafio que vocês enfrentarão para colocar esse complemento, caso o produto, né, da sua empresa tenha esse selo, né, de rotulagem nutricional, é o desafio de todos os empresários que queiram acessar o mercado colombiano, né? É claro que o fabricante nacional, o fabricante colombiano, ele está mais competitivo nesse sentido, até pelo mercado que ele já tem disposto, né? Mas é uma realidade que todas as empresas que queiram oferecer produtos para a Colômbia vão ter que apresentar. Então, Marcos, por favor, fique à vontade. Joia. Bom, um abraço a todos. Só um comentário, Rodrigo. De fato, a Colômbia vinha discutindo no Congresso um projeto de lei sobre essa rotulagem frontal, que era um pouco mais radical do que a própria indústria local gostaria. Mas o que ocorreu foi que o governo nacional, o Poder Executivo, se adiantou e editou um decreto, não uma lei, mas um decreto, ou seja, uma regra do Executivo, estabelecendo uma sistemática um pouco mais amena do que a proposta do Congresso.